Olá, o Código de Defesa do Consumidor acaba de completar 22 anos da sua promulgação. Nessas mais de 2 décadas surgiram alguns desafios que exigem uma atualização do CDC. Uma delas é com relação aos contratos eletrônicos. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Dr. Roberto Senise Lisboa, que é promotor de justiça em São Paulo e também que é professor da PUC e que retorna a Passo Fundo. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui, Dr. Senise. Satisfação é toda minha, Rogério. Satisfação estar com vocês aqui em Passo Fundo. Gosto muito da sua cidade e eu tenho extrema admiração pela universidade daqui. Ah, que bom. A gente fica sempre muito contente em recebê-lo aqui. Dr. Senise, contratos eletrônicos, esse é um tema do momento, né, e que exige uma profunda reflexão. Profunda reflexão e mais do que isso, exige do legislador uma proatividade. Nós temos no Brasil um vácuo, um buraco legislativo muito grande em torno dessa matéria. E esse buraco normalmente acaba causando prejuízos para aquele que acaba fazendo negócios no comércio eletrônico como consumidor, como adquirente. Uhum. Exige uma mudança de comportamento do legislador e também do consumidor, doutor Senise? Sim, exige uma maior cautela. Existe uma série de estudos, tanto da psicologia como do marketing, e um dos maiores magos do marketing do século XX é Philip Kotler, que deixam extremamente clara a ideia de que a publicidade no meio eletrônico ela acaba tendo um impacto muito maior do que um contrato ou uma cláusula contratual que está ali, justamente por causa da força da visualização. Nos meios eletrônicos, nós somos instigados mais a adquirir bens pelo aquilo que vemos, não por aquilo que lemos. E isso gera uma perplexidade muito grande para nós da área jurídica, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de situação. Na área jurídica, os advogados, eles procuram instruir os clientes a ler cláusulas contratuais. E nós não somos acostumados e nem ensinados num curso de direito a aprender a identificarmos um signo que é um signo visual, que é justamente o próprio bem. E a partir daí há uma série de complicações. Contratamos aquilo que muitas vezes não precisamos, impulsionados por uma bela publicidade veiculada no meio eletrônico. Não lemos as cláusulas contratuais que são disponibilizadas na internet, até mesmo porque elas já são abertas em janelas menores que a janela de tela inteira. São abertas como se fossem pop-ups. E a pessoa, para ler, ela tem que ficar mexendo no mouse, ou então tem que se dar ao trabalho de, quando isso é possível, fazer um recorte e cola do contrato inteiro para colocá-lo no arquivo de Word e ler o contrato. Ninguém faz isso. Agora, é muito mais simples você verificar um bem bonito que você acha que é aquilo que você está procurando, ou até melhor do que aquilo que você está procurando, com as simples condições de pagamento e mais nada, e você clica e faz o contrato. Então, no meio eletrônico, nós somos impulsionados muito menos a ler e muito mais a dar as nossas informações. Ao invés de recebermos as informações como deveríamos, nós somos impulsionados a recebermos pela visão, mas ao darmos a informação pela escrita. Nesse sentido, isso gera uma inferiorização muito grande entre aquele que está oferecendo, porque já está oferecendo o prato feito, com as cláusulas contratuais feitas por ele, e aquele que vai adquirir com base naquilo que está visualizando. E que, para adquirir, passa os dados pessoais, esses sim escritos, que vão ficar arquivados num banco de dados do fornecedor. Doutor Senise, isso a gente pode considerar como a ampliação da vulnerabilidade do consumidor? É ampliação da vulnerabilidade, tanto é assim que o direito europeu já se utiliza de uma palavra que alguns consumeristas trouxeram para o Brasil, que é a palavra da hipervulnerabilidade, né? Eu não gosto muito de modismos com relação a nomes, né? Nós somos muito impulsionados na área do direito a nominalismos, né? Vou te dar um exemplo. O pessoal fala de dignidade da pessoa humana como se nunca tivesse tido dignidade da pessoa humana na história, né? Ficou, né? E ficou como se fosse a maior novidade, a bola da vez, e virou, perdoe-me a expressão, uma autêntica carne de vaca atualmente no meio jurídico. E dignidade, pelo menos desde Tomás de Aquino, desde Pico de la Mirandola, nos séculos XI e XII, já se discutia com muita profundidade, né? Então, algumas coisas viram palavras de ordem. Então, hipervulnerabilidade tende a se tornar uma palavra de ordem. Superendividamento tende a se transformar em outra palavra de ordem. Essas palavras de ordem são preocupantes quando elas são vazias de conteúdo.
Se eu dou um conteúdo para essas palavras, que é um conteúdo que se enquadra no sistema jurídico, porque o direito brasileiro ainda é um direito fundado na lei, não nos precedentes judiciais, tem razoabilidade. Mas se a palavra fica oca, desprovida de conteúdo, ela não dá para o operador de direito uma solução compatível, uma solução razoável. Assim como os tribunais estão procurando dar ao vocábulo dignidade uma expressão que na prática tenha uma certa efetividade, isso principalmente o STJ tem feito entre os tribunais brasileiros, nós temos que também buscar esse tipo de palavra de ordem na chamada hipervulnerabilidade. Mas sim, o pessoal tem falado que é uma hipervulnerabilidade. Né? Eu prefiro, particularmente, Rogério, achar que, como o consumidor é vulnerável, que é o que está na lei, que é o artigo 4º, inciso 1º do Código, essa vulnerabilidade ela exige sempre uma atenção de interpretação de qualquer dispositivo, inclusive nas fases pré-negociais, em favor do consumidor. Isso sim. Com relação a esse poder que a imagem exerce, doutor Senise, e cada vez mais pessoas tendo acesso à internet, também é preciso dizer que nós temos ainda milhões de pessoas que não têm acesso a esse sistema em todo o Brasil, né? É verdade. Mas é preciso então reeducar, porque hoje é muito fácil, né? A criança, o adolescente, a pessoa de mais idade, ela faz uma operação com a maior rapidez e tranquilidade. Os problemas vêm depois. Vem depois. A reeducação, ela é palavra de ordem, e diria até mais. Nós caminhamos com a educação ao consumidor de uma maneira ainda insuficiente. Então nós temos até mesmo o problema da simples educação com relação ao código. Aqui em Passo Fundo, vocês têm uma estrutura mais voltada para o direito do consumidor. Em vários lugares há essa estrutura no Brasil, mas se você pensar em termos nacionais, existe ainda uma desinformação muito grande dos consumidores, inclusive no que diz respeito à educação para o consumo. Né? E a internet tem um problema. A internet ela pode ser acessada em Passo Fundo, em São Paulo ou em qualquer outra parte do Brasil em que eu tenha sinal para isso. Então, se ela já gera uma certa perplexidade nos centros onde existe uma proposta de educação para o consumo, através das universidades, através dos PROCONs, através do balcão do consumidor, que é o caso aqui da localidade, imagine só nos lugares onde não existe esse incentivo. Preocupa e preocupa muito. Nós nos tornamos não apenas vulneráveis, mais até do que diz a lei, né? Mas mais do que isso, nós nos tornamos até despreparados para enfrentar essa mídia. Certo. Justamente com esse poder que ela vem, né, que o senhor coloca nessa força, pegando a pessoa completamente despreparada. Sim, completamente despreparada. E nós não temos nenhum mecanismo jurídico no Brasil, Rogério, que trabalhe com o problema da visualização da publicidade. Mesmo no meio jurídico, a discussão ela é muito incipiente. O que nós discutimos é apenas a questão pragmática para nós do meio jurídico, se a publicidade seria enganosa ou se a publicidade seria abusiva. Mas a enganosidade ou a abusividade vai muito além daquilo que é a informação declarada pelo responsável pela publicidade. Ela envolve também o aspecto da visualização dela. Doutor Senise, tem uma comissão que foi montada no ano passado, que apresentou anteprojetos, que trata da atualização do CDC. O senhor acha que esse é o caminho? Vem ali um capítulo que trabalha a questão do comércio eletrônico? Eu particularmente, eu tenho profundo respeito, admiração e inclusive amizade com alguns, se não com todos, dos autores que estão integrando a comissão. É uma comissão séria, é uma comissão competente. Boa parte desses autores da comissão fizeram parte da comissão do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor em 1989, para que ele viesse a ser promulgado em 11 de setembro de 90. Mas eu tenho algumas preocupações, né? Uma delas é que, muito embora a comissão e o próprio Poder Legislativo, portanto, esteja limitada a discutir aquilo que está nos dois projetos, do comércio eletrônico e do superendividamento, que isso pode vir a ser discutido pelo legislador de uma maneira não agradável no que diz respeito à manutenção de direitos e garantias. Isso eu vejo com bastante preocupação. Em segundo lugar, a minha segunda preocupação é a seguinte: o legislador
de 1990 é basicamente o que está fazendo as pessoas, os autores, são os que estão fazendo esse projeto. Na época, em 1990, essas pessoas atuavam diretamente no meio do direito do consumidor. Hoje, são nossos professores, são nossos amigos, mas não atuam diretamente no meio. Então, não tem a experiência dos problemas atuais do direito do consumidor. Tanto é assim que a boa parte dos artigos, tanto do anteprojeto do comércio eletrônico como do superendividamento, diz respeito àquilo que acabou sendo consolidado pelo Sistema Nacional de Defesa de Direitos do Consumidor nos últimos anos. Nós não temos profundas inovações, a não ser do ponto que nós não tínhamos uma lei escrita consagrando aquilo. Mas o sistema estava caminhando para aquilo, o judiciário estava caminhando para aquilo. Então nós estamos colocando no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que é, segundo os autores europeus, a melhor lei de proteção e defesa do consumidor do mundo, artigos que são muito bons, muito apropriados, porém que simplesmente estão consolidando aquilo que o próprio sistema criou. Aí vem a preocupação. Até que ponto, acho bom nós fazermos o contraponto, não apenas elogiarmos, e há vários motivos para elogiarmos o que foi feito pela comissão, vários motivos. Até que ponto não estaria faltando efetiva atualização para os problemas que são vivenciados por aquele que atende o consumidor no balcão? Me parece que o anteprojeto não resolve uma série de dificuldades que até hoje temos. Vou lhe dar um exemplo. Eu queria tratar justamente dessas dificuldades. Eu pedir licença para a gente ir ao intervalo, voltamos para o segundo bloco e daí a gente amplia nessa questão que o senhor está trazendo agora. Pode ser? Pode, claro. Vamos ao intervalo, estamos conversando com o Dr. Roberto Senise Lisboa. Em seguida a gente está de volta aqui na UPF TV. Até já! Estamos de volta no programa Direitos dessa semana. O nosso convidado é o professor Roberto Senise Lisboa, promotor de justiça no estado de São Paulo. Doutor Senise, antes do intervalo o senhor falava de alguns dos desafios, alguns dos problemas atuais que não estão sendo enfrentados. Por exemplo, como o consumidor vai poder reclamar se ele faz a aquisição de um produto ou de um serviço por um endereço de sítio eletrônico.com? Esse é um problema gravíssimo. E o Brasil, ele possui um dos maiores exércitos, por assim dizer, do mundo inteiro em consumidores que adquirem produtos de fornecedores que não têm sede aqui no Brasil. Nós temos que entender o seguinte, isso vale não só para direito do consumidor, vale para o direito em geral. Nós temos uma mania aqui no Brasil de importarmos os institutos jurídicos, as coisas que deram certo na França, na Alemanha. Ultimamente se fala muito de Alemanha, né? Então, na França, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, esquecendo-nos que o Brasil é um país que não tem nenhum precedente. É o país que tem a maior multidiversidade cultural do planeta. É a maior tribo global com várias tribos totalmente diferentes. Nós somos um dos 2 ou 3 países que mais adquirem produtos na internet no mundo inteiro. Um dos 2 ou 3 países que faz maior parte de rede social no planeta. Apesar de vários não terem essa inclusão social de acesso à informação. Infelizmente, nós temos uma mania de simplesmente nos inspirarmos na experiência europeia, nos esquecendo que a adaptação para a realidade brasileira tem que existir. Como é que um atendente do PROCON pode responder para uma pessoa que tem esse problema com um .com? Falta-nos uma solução. E a solução tem que ser uma solução criativa, uma solução brasileira. As soluções brasileiras não têm vindo. Aí você pode perguntar, mas Senise, como é que isso pode ser possível? Existe algum mecanismo para isso? Existe. O Brasil ele tem um livro que se chama Livro Verde da Sociedade da Informação. Esse livro verde é um documento, é um documento normativo de conteúdo ético que diz respeito à questão do mundo digital.
Qualquer pessoa pode fazer o download gratuitamente desse livro no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse livro verde da Sociedade da Informação, que o Brasil elaborou com base em uma série de diretivas internacionais sobre a sociedade da informação, que a sociedade é onde temos o comércio eletrônico. Sim. E tanto o livro verde quanto as normas internacionais trabalham com uma série de orientações que dizem respeito à proteção do consumo no meio eletrônico. O Brasil tem um comitê gestor de internet no Brasil. Sim. Esse comitê gestor nunca foi chamado para gerir acesso à rede, de maneira tal que possa advertir ao consumidor que, ao ele entrar num site.com, ele pode eventualmente realizar um contrato que não lhe dá a proteção que ele obtém ao fazer a compra num .com.br. Certo. Isso não é uma coisa difícil. Se até os países de regime totalitário conseguiram inibir o acesso a determinadas páginas, determinados conteúdos, o nosso país, que é democrático, ele não precisa inibir o acesso a essas páginas, mas ele pode, assim que a pessoa tem o acesso a uma página.com, trabalhar com uma informação, uma advertência ao consumidor. Se você pretende adquirir um produto ou um serviço por este endereço, saiba que ele não lhe proporciona o mesmo nível de proteção que se obtém num .com.br. Voltamos ao direito fundamental à informação. Voltamos ao direito fundamental à informação, porque nós vivemos hoje não numa sociedade meramente industrial, mas numa sociedade da informação. O grande direito que é questionado no mundo contemporâneo é o direito relacionado à informação. A informação relacionada ao trabalho, ao consumo e ao meio ambiente, que são os três grandes direitos sociais da atualidade. Trabalho, consumo e meio ambiente. Se nós não tivermos uma maneira de advertir consumidores sobre os riscos que eles podem correr, nós vamos ter os mesmos problemas sempre. Outra questão. O projeto ele toca muito bem em algumas situações, mas com uma certa dificuldade. Por exemplo, se eu brasileiro ou eu domiciliado no Brasil vier adquirir um produto de um fornecedor que tem domicílio no estrangeiro, o projeto altera o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, dizendo que o elemento de conexão para as ações pode ser o domicílio do consumidor, ou seja, a lex domicili, porque a questão é de direito internacional, não é só de direito do consumidor interno. Mas aí vem o problema. O que o projeto dá com uma mão, inexplicavelmente ele tira com a outra. Quando no inciso 2º do artigo 101, nessa reforma, ele está dizendo, mas o consumidor pode optar por um outro foro, ele pode optar para que seja o lugar de execução do contrato, para que seja o foro do domicílio do fornecedor, ou seja, criamos uma série de elementos de conexão em direito internacional privado que não protegem o consumidor. Quando a regra protetiva, ela deveria ser colocada e tão somente ela. Porque quando a gente fala de direito internacional privado, Rogério, a gente tem o problema seguinte, para a lei brasileira seria, por exemplo, a lei do domicílio do consumidor, que me parece a melhor solução para o consumidor brasileiro. Claro. Mas eu não sei o que vai dizer a lei, vamos supor, da Itália, se o provedor é italiano. Aí eu vou ter que verificar o que é que diz o elemento de conexão italiano quanto à lei que seria aplicável, seria brasileira ou seria italiana. E a Itália você pode até dizer, não, mas pelo menos os direitos do consumidor lá são próximos do nosso. Sim, porque o nosso direito do consumidor ele é muito inspirado no direito europeu. As diretivas da Comunidade Econômica Europeia que fizeram a divisão entre responsabilidade pelo fato e responsabilidade pelo vício no Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Mas aí vem a perplexidade. E se de repente eu adquiro um produto de um site chinês ou de um site japonês? Então, é preocupante e nós temos que nos preocupar tanto com essa proteção do consumidor em massa, no caso do .com, como mesmo da proteção do consumidor que tem maiores recursos para vir a discutir uma questão de direito internacional privado. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro não é um código de proteção dos pobres. Eu sempre defendi e defendo,
defendi recentemente, numa obra em homenagem ao vice-presidente da República, Michel Temer, eu defendo que nós temos que aprovar no Brasil um estatuto de combate à pobreza. Eu venho defendendo isso há muitos anos. A França já tem uma legislação protetiva nesse setor. Eles estão desenvolvendo a situação, inclusive para fins de superendividamento. O Brasil ainda não está discutindo isso de uma maneira mais sólida. Nós estamos discutindo de forma pontual, como, por exemplo, a reforma do Código de Defesa do Consumidor falando de superendividamento, falando de comércio eletrônico. Mas nós temos que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor não é só um código dos pobres. O consumidor pobre é protegido pelo código, mas o consumidor que tem dinheiro também é. E essa discussão não está sendo feita no Congresso Nacional. Não está sendo feita no Congresso Nacional, não foi feita pela comissão, e isso me preocupa muito, porque nós não podemos imaginar um consumidor sem cidadania. Antes de sermos consumidores, somos cidadãos. E antes de sermos cidadãos, temos que ter dignidade. Me parece que está havendo uma inversão até mesmo na construção de todo o ideário. O que é que diz a Constituição? Dignidade em primeiro lugar e cidadania. O que diz a Constituição depois, lá no artigo 5º? A proteção do consumidor como direito fundamental. Temos que dar dignidade aos consumidores, mas não colocando o carro na frente dos bois. Eu tenho que trabalhar com o consumidor, tanto com o pobre como com o rico. Porque todos que são destinatários finais de produtos e serviços são consumidores da nossa lei. Pois é, a expectativa é, muito provavelmente, isso não passa esse ano no Congresso Nacional, né, doutor Senise? Meio difícil, né? Ano eleitoral. Difícil. Eu vejo com muito otimismo que o Senado aprove o texto até do jeito que está. Porque o senador José Sarney, que defende historicamente algumas causas, está defendendo abertamente o projeto e abertamente deu todo o incentivo e estímulo para que a comissão fizesse a reforma. Eu volto a insistir, a reforma é muito boa, eu só não acredito particularmente que ela seja suficiente. Ela é muito boa, mas não é suficiente. Precisaria entrar esses outros pontos em debate que o senhor acabou de trazer para nós aqui. Entre eles, outro ponto, posso falar mais um? Claro. Tutela preventiva de danos coletivos. Não tenho regra específica de tutela preventiva de danos coletivos no comércio eletrônico. Não tenho tutela preventiva de danos coletivos em superendividamento. Nem um projeto, nem um outro trazem essa figura. Isso é altamente desagradável, porque nós poderíamos fortalecer até mesmo a posição dos PROCONs no cenário jurídico brasileiro e da administração pública brasileira, para que os PROCONs se transformassem realmente em órgãos mais efetivos na tutela preventiva de interesses individuais. E fazendo, de uma maneira bem razoável, as negociações do superendividamento. O projeto de superendividamento, que é um outro assunto, me parece que tem apenas um equívoco. Ele trata muito bem da belíssima experiência que houve aqui no estado do Rio Grande do Sul pelo judiciário. Sim. Mas ele não trabalha com os PROCONs também podendo agir de uma maneira equivalente. Não tem poderes judiciais, mas pode agir de uma maneira equivalente para resolver problemas de superendividamento. E não trabalha com o problema da tutela preventiva pelo Ministério Público no inquérito civil. Algo que eu já venho defendendo há algum tempo. Acho que o Ministério Público no inquérito civil poderia ser estimulado a ter um regime jurídico pequenininho, não muito extenso, só alguns artigos, poderes para trabalhar com a tutela preventiva através de termos de compromisso de orçamento de conduta. Perfeito. Doutor Senise, muito bom. É sempre importante a gente poder conversar com o senhor. Trouxe aqui uma série de informações que certamente vão ser muito bem aproveitadas pelos nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigado por o senhor ter voltado a Passo Fundo. É uma alegria muito grande e estou à disposição quando vocês precisarem, tá bom? No programa, e vamos precisar, o senhor sabe disso, vamos precisar. No programa dessa semana conversamos com o promotor de justiça, o professor doutor Roberto Senise Lisboa. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também pela sua audiência aqui na UPF TV. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá.